E aí, dominadores da manutenção, aparecendo aqui em 2023, vamos começar. Vamos só esperar o pessoal entrar aí e a gente já vai começar a conversar. Esse é o nosso assunto hoje, desafios da manutenção em 2023, né? Um ano aí que já começou fervendo em todos os sentidos. E eu vou trazer os principais desafios que eu tenho aqui com a nossa assistência técnica. E vocês me trazem os de vocês também para a gente conversar. Eu sei que esse horário muita gente ainda está na manutenção aí, né, pessoal? Muita gente ainda está na oficina, muita gente ainda está na bancada aí, mas vamos começar. Porque esse ano ele já começou complicado, né, pessoal? Então eu vou trazer as principais questões para vocês e daí vocês podem ir mandando perguntas, tá? Então o que acontece? Já vou começar a trazer alguns assuntos aí e depois vocês podem ir colocando as perguntas aí, tá, pessoal? O que acontece? Esse ano a gente tem algumas questões importantes aí, você já deve ter percebido. Por exemplo, é um desafio que a gente já percebeu aqui, e você que trabalha com manutenção talvez tenha percebido aí que é o preço das máquinas, né? No Brasil não se produz impressora, né, pessoal? O pessoal já está começando a entrar aí. Então quem está entrando aí, pessoal, me diz aí se vocês estão me escutando. Quem está entrando aí, se está escutando alguém, só coloca aí áudio ok, só para saber se vocês estão me escutando, tá? Então assim, como eu estava falando, questões importantes da gente ver e observar esse ano. Preço das máquinas atrelado a dólar, porque nada se produz no Brasil. Máquina, né? Impressora, não, nada não. Não se produz impressora no Brasil. Tudo é importado. Então todos os preços das máquinas, se você for comprar máquina nova, elas vão estar todas em dólar. A princípio você pode enxergar isso como desvantagem, se você precisar comprar máquina, né? Aparentemente é um pouco de desvantagem você ter equipamento em dólar. Mas daí eu quero trazer vantagens que você pode ter nisso. E são várias vantagens, tá? Primeira vantagem que eu vejo, até a Dani pode depois ir enumerando aqui embaixo para vocês terem isso e dar um print, você que está assistindo no celular aí, dá um print e salva isso para você enxergar como oportunidades, tá? Então assim, uma coisa ruim é o dólar subindo. Mas na verdade o dólar subindo se torna pior para o consumidor do que para nós na manutenção. Porque ao mesmo tempo que você tem que comprar máquina nova, se você precisar comprar máquina nova se torna um pouco caro, mas abre um leque de outras oportunidades. Por exemplo, equipamento usado, tá? Eu vendo muito a máquina usada aqui. E eu vou falar para vocês, eu, por exemplo, é uma opção minha. Se você aí trabalha de forma diferente, me conta aqui, quero saber o teu comentário, tá? Pode escrever aqui embaixo. Eu parei de trabalhar com máquina nova, não vendo mais máquina nova. Eventualmente a gente compra equipamento novo, dependendo do contrato de locação que a gente fecha. Dependendo do contrato, se for exigência do cliente. Mas hoje eu vejo muito mais vantagem no mercado de equipamentos usados. E a gente compra a máquina a valores bem mais em conta e revende ele. Só para dar uma ideia para vocês. Semana passada eu vendi 2 equipamentos usados. Um deles é uma Samsung ML2010. Quem já é mais veterano na manutenção aí, conhece a ML2010. Se você não conhece, pesquisa. Você vai ver que é uma maquininha antiga da Samsung, razoavelmente antiga da Samsung. Ela já saiu de linha faz tempo. Tá, ML2010. Então, de repente, você vai ver aí, vamos dizer assim, uma maquininha dessa aí é para vender por 50 a 100 reais, porque é uma máquina antiga, é uma máquina que não tem Wi-Fi, podem achar vários defeitos na máquina. Eu tinha 3 aqui. Se eu não me engano, eu tinha 3 máquinas dessa encostadas. Revisei as 3, já vendi 2. E sabe por quanto eu vendi? R$495, tá? R$495 cada maquininha. E teve um desses clientes que ainda eu consegui negociar com ele um cartucho reserva, um cartucho extra. Acho que até eu postei num vídeo no Instagram. Eu negociei com o cliente um cartucho reserva extra por R$90. Então, 400 ali. Ainda dei um desconto para ele, ficou 480 a máquina. Ele fez no Pix ali, né? Ficou R$480, mais 90 do cartucho, R$570 numa maquininha usada. Aí você acha que eu vendi isso porque
foi uma loteria, foi um caso extra, absurdo, que você nunca vai conseguir, você consegue justamente por essa questão do hoje, do dólar, que ele está muito alto. O dólar subiu, o preço das máquinas novas subiram, tá tudo muito caro, as Epson EcoTank subiram, laser monocromática subiu, laser colorida, térmica, ó, só para dar um... Daqui a pouco nós vamos comentar aqui, é só para dar um spoiler do que vem para frente aqui, ó. Argox aqui, ó, essa aqui, Argox 2140, tô com outra aqui, outra Argox OS 214, é um pouquinho mais antiga, mas ainda tem muita gente rodando isso aqui, então daqui a pouco a gente já vai conversar sobre as térmicas, tá? Mas então, quando o dólar sobe, ele piora muito mais a situação para o consumidor do que para nós da assistência, porque ele abre um leque de oportunidades para você, primeiro, como eu falei, para você vender máquina usada, revisar, comprar, revisar as máquinas e colocar para venda equipamentos usados. Segundo, a questão da manutenção, porque quando a máquina nova está muito barata, a pessoa não faz manutenção. Ah, deu um problema, o cara joga a máquina fora, né? Então até me conta um pouco como é que é na cidade de vocês aí. Eu tenho hoje, essa nossa conversa hoje é uma conversa livre, tá? Você que trabalha com manutenção, que está aí, que é técnico, né? Que o nosso foco é justamente hoje, o nosso foco do nosso canal aqui é justamente o técnico, é justamente o pessoal que trabalha na área da manutenção, né? Então eu quero escutar um pouco de vocês, quem já entrou aqui, já está participando com a gente aqui. Coloca aí, me conta aí as dificuldades que você está sofrendo, tá? Porque hoje o nosso título da nossa conversa hoje, nossa primeira live de 2023 que nós estamos retomando, é justamente isso. Desafios da manutenção para 2023. Por que desafios? Porque a gente tem vários desafios aí, né? Questão de cobrança de taxa de avaliação, questão de cliente que fica assistindo um monte de vídeo no YouTube e quer chegar no balcão da tua assistência e ensinar você a trabalhar, né? Questão de equipamentos que estão mais caros, um monte de desafios. Mas para cada desafio desse, para cada desafio, me coloca aqui, escreve aqui embaixo nos comentários que eu vou procurar, se rodar muito rápido aqui, eu rolo a tela para baixo que quero responder o máximo de comentário de vocês aqui. Para cada desafio que vocês me colocarem aqui, eu vou procurar colocar uma oportunidade que você vai ter, tá? E é sério. Para cada desafio que você colocar, a gente tem que enxergar assim. O nosso ramo de assistência técnica, ele tem muitas oportunidades. Então, para cada desafio, cada dificuldade que a gente tiver iniciando, você tem que encontrar uma oportunidade. Então, como eu estava falando, na questão de máquina usada, questão do dólar que subiu, questão de manutenção, porque daí o cliente não joga a máquina fora, né? Se ele olha lá, ele fala, você passa o orçamento para o cliente, ele demora ali 1, 2 dias para te responder, pode saber que ele está fazendo orçamento de máquina nova, está fazendo cotação de máquina nova. Ele vai lá no Google, no Mercado Livre, na internet, no Magazine Luiza, Shopee, ele vai lá nos marketplaces, vai jogar e vai pesquisar a máquina nova. Só que hoje ele vai se assustar com o preço das máquinas e daí grande chance dele autorizar serviço. Como eu estou aqui, hoje eu fiz com 3 térmicas autorizadas, eu já fiz uma e estou com mais 2 para executar. Terminei uma Brotherzinha ali, uma 7360 que está pronta ali, ó, na minha bancada. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se cair aqui, vocês, ó, tô com essas 2 térmicas aqui, uma S214 e uma OS2140. E ali, ó, tô ali com aquela Brother 7360 pronta já também, que o cliente autorizou o serviço. Deu um serviço ali de mais de R$500 para fazer e os clientes autorizam, tá? Os clientes autorizam. Não é que a gente vai inflar o orçamento, não é isso. Não estou dizendo para você inflar o teu orçamento, cobrar mais caro só porque o preço das máquinas estão mais caro. Nada disso. Você que é técnico aí, que me acompanha, alunos nossos, não alunos, sabe que eu falo para você sempre agir com honestidade, com idoneidade, de maneira correta, mostrar para o teu cliente o defeito. Mas você sabe, né? Quem trabalha com manutenção de laser sabe que para um orçamento ali passar de R$400, R$500, você não precisa fazer esforço. Você tem que trocar um laser, às vezes um conjunto fusor, película, mais a mão de obra. É fácil trocar uma fonte, é fácil de passar. Fácil que eu digo assim que você não precisa fazer muito esforço para um orçamento ficar mais caro. E hoje em dia os clientes estão autorizando. Estão autorizando por quê? Porque as máquinas estão caras. Máquina nova está cara. Então por isso que eu falo, o desafio que a gente tem hoje, enxergue como oportunidade. Porque o preço das máquinas estando caras, o dólar estando mais alto, é uma oportunidade para você vender máquina usada. Às vezes você está com maquininha, igual eu tô com um estante aqui, ó, encostado aqui, eu tô com 2 Brother, bem aqui assim, tá vendo onde tá meu dedo aqui, ó, uma Brother 8480 aqui. Isso aqui é maquininha antiga. Semana passada eu vendi uma máquina dessa
por R$ 1.490, você acredita? Tá? Antigamente eu vendia uma maquinazinha dessa aqui, antigamente que eu falo, tipo, uns 2 anos atrás. Não conseguia mais do que R$700 uma máquina dessa. Eu vendi uma por R$ 1.490, entendeu? Porque ela vale, ela ganhou valor. Não é que agora inflou, você está se aproveitando, não é isso. Toda vez que você for vender uma máquina, joga no Mercado Livre, joga na OLX, o preço das máquinas subiram. Por exemplo, eu comparo com o mercado de carros. Mas uns 3 anos atrás, você tinha um preço do mercado da tabela FIPE dos carros. Hoje, os mesmos carros, eles se valorizaram, porque os carros zero estão mais caros, então o preço dos carros usados também sobe. O preço dos carros usados também se valorizam, tá? Então, com as impressoras está acontecendo a mesma coisa. Como o preço das máquinas estão mais caros, os preços das impressoras novas estão mais altos, o preço da impressora usada também sobe. Ele também se valoriza. Então, você não precisa praticar o mesmo valor que você praticava 2 anos atrás. Você pode aumentar, você pode cobrar mais caro pela impressora usada que você tem aí, que você revisou. Vai valorizar o teu serviço, vai valorizar a tua mão de obra, as peças que você colocou, você pode colocar um valor mais alto nas máquinas que você vende, tá? Me comenta aí, pessoal, escreve aí, quem trabalha com manutenção, vocês vendem máquina usada? Ou sou só eu que faço isso aqui em Curitiba? Na cidade que vocês estão aí, vocês vendem máquina usada? Escreve aqui pra mim. Quem vende máquina usada, quem compra e vende impressora, de qualquer tipo, tá? Impressora laser colorida, monocromática, impressora térmica, Epson EcoTank, DeskJet da HP. Quem que vende máquina usada? Alguém vende ou vocês acham que ainda não é uma oportunidade de venda de máquina usada? Conta um pouco aí pra mim. Tá, porque o mercado, que acontece? O mercado ele não vai encolher, tá? As pessoas vão continuar precisando de impressora. Outra questão importante você trazer hoje, que você enxergar hoje como oportunidade, o pós-pandemia. A gente vive ainda um pós-pandemia. Às vezes aconteceu tanta coisa em 2020 e 2021, né, os 2 anos mais fortes da pandemia, que às vezes a gente até esquece, né? Mas aconteceu. Aconteceu o lockdown, muitos comércios foram fechados, muita empresa colocou as pessoas para trabalhar em home office em casa. Deixa eu só enrolar aqui. Colocou as pessoas para trabalhar em home office em casa. E muita empresa, a pessoa que estava trabalhando em home office não voltou para o escritório e não foi demitida. As empresas mantiveram as pessoas trabalhando em home office, continuaram trabalhando em casa. E essas pessoas precisam... Várias questões aconteceu com isso, né? Uma mudança de mentalidade. As pessoas precisam de impressoras em casa, então teve várias empresas que compraram impressoras para o pessoal trabalhar em casa, e essas pessoas trabalhando em casa, muitas vezes saíam para comer fora, para ir em restaurantes, as pessoas estão se alimentando em casa. E daí, se alimentando em casa, aumentou o número de entregas, os deliveries, né? Os fast food, entrega de iFood, Rappi, vários motoboys, bicicleta, o pessoal fazendo entrega. E daí aumentou muito o fluxo disso aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu pegar uma aqui. Essa daqui que tá completinha aqui, ó. Impressorinha. Impressora térmica aqui, ó, pessoal. Impressora térmica, essa aqui, ó. Argox. Tem da linha da Zebra. Muita gente trabalhando com essas máquinas. Então, aconteceu. E eu falo isso porque a gente percebeu aqui hoje. Faz já alguns anos, antes da pandemia, a gente já trabalhava com impressora térmica. Mas a gente percebeu que de 2020 para cá, aumentou bastante o nosso serviço e nosso recebimento aqui de impressora térmica para manutenção. Gente querendo comprar impressora térmica e máquinas para manutenção, porque obviamente mais gente rodando, a máquina trabalhando mais do que trabalhava antigamente nas indústrias, né? Porque tem uma lei, né? Até não sei se é só aqui em Curitiba isso, mas tem uma lei que todo alimento tem que vir lacrado. Antigamente não precisava. Mas hoje, se você pede uma marmitinha que vem no isopor, tem que vir com uma etiquetinha dessa aqui, ó. Tem que vir com uma etiqueta dessa aqui. Ela tem que vir colada na marmita, de lacre. Você pede uma pizza. Você pede uma caixa de pizza aí, você vai ver que ela vai vir com lacre. Antigamente não precisava isso. De uns anos pra cá é obrigatório isso. Pelo menos aqui em Curitiba é obrigatório essa etiqueta de lacre para todo tipo de embalagem de alimento. E com o evento da pandemia, que aumentou muito as pessoas pedindo alimento em casa, né, as entregas delivery em casa,
as impressoras térmicas estão rodando muito. Então, se você não trabalha ainda com impressora térmica, existe uma ótima oportunidade, tá? Então, essa é a nossa conversa hoje, e nos próximos dias aí eu vou voltar esse horário, talvez horário mais tarde, quem não puder participar esse horário, a gente volta outros horários, e eu vou trazer mais questões aí. Mas hoje o que eu quero deixar principalmente de mensagem para você aí, a nossa conversa vai ser meio rápida, né? O que eu quero deixar de mensagem principal para vocês hoje aí, esse horário aí, muita gente ainda está na assistência, né? Oportunidade, sempre que você vê um desafio, enxerga oportunidade. Como eu falei ali da questão do dólar mais caro, você vender máquina usada e se dedique à manutenção. Pode focar na manutenção, porque você vai ter bastante serviço aí na tua assistência técnica, tá? E a questão das impressoras térmicas, tá? Você procura aprender isso dentro do nosso treinamento. Quem é aluno sabe que tem lá aulas de térmica, e no suporte pode contar comigo também. Se dedica à questão de aprender impressora térmica. Não sei se você está recusando aí na tua assistência, mas esses equipamentos aqui, ó, vai vir ainda muita máquina para você trabalhar, tá? Beleza, pessoal? Não sei se o pessoal às vezes não está interagindo muito aí porque está na assistência. A Dani falou para mim que tem pergunta, que não apareceu para mim pergunta aqui. Vamos ver aqui se tem pergunta. Aqui não tá aparecendo pergunta para mim aqui. Então assim, pessoal, hoje eu vou encerrar aqui uma conversa meio curta nossa. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui. Mas quem aparecer, tiver alguma dúvida hoje, eu mantenho de pé esse meu desafio. Como o nosso título da nossa conversa hoje é Desafios da Manutenção, eu mantenho esse desafio para você, tá? O que você tiver de dificuldade, pode escrever aqui embaixo para mim. Pode colocar um comentário aqui, eu vou publicar esse vídeo aqui, pode me mandar um direct depois. O que você tiver de desafio, eu vou te passar uma oportunidade. Qualquer dificuldade que você me passar aqui, eu vou mostrar uma oportunidade que você vai ter na área da manutenção. Beleza, pessoal? Aonde? Não tá, não. Aqui, deixa eu só ver aqui, que acho que a Dani falou que tem pergunta, né? Então, pessoal, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar pra gente aí, pode mandar aqui embaixo, tem uma bolinha com uma interrogação aqui, tá? Então, outras questões que eu quero trazer para vocês hoje, tá? Enquanto vocês vão pensando nas perguntas aí, tá? Tem aluno que tem comentado comigo questão de comparação de orçamento. Às vezes o pessoal fala assim, eu passo orçamento para o cliente e daí ele fala para mim que foi lá no Mercado Livre e viu lá no Mercado Livre o preço das peças. E já teve vários clientes, vários alunos que me perguntaram isso, tá? Então, existe várias formas de trabalhar. Eu vou passar para vocês o que alguns alunos me passaram que fazem e o que eu faço, tá? Primeiro eu vou passar o que eu faço. Eu não aceito. De repente tem muita gente que vai dizer, mas você vai perder o serviço e tal, vai deixar de atender o cliente. Eu não faço, tá? Eu não aceito. Se não for peça que eu tenho aqui no meu estoque ou que eu pegue nos meus fornecedores, que eu tenho confiança e tenho garantia, eu não faço o serviço. Por vários motivos. E vou explicar para você por quê. E depois alguns alunos... Depois você pode me conta aqui como que você faz aí, tá? Primeira questão. E passei isso para aluno e o aluno me falou que aconteceu isso. Eu falei, pode acontecer isso com você. E o aluno falou, já aconteceu isso. Por exemplo, você pega e aceita, fazer uma manutenção com uma peça que o cliente traga para você, que ele compra lá no Mercado Livre, uma película, por exemplo. Você pegou, o cliente trouxe para você uma película porque ele achou a película lá mais barata e trouxe para você trocar, tá? O cliente trouxe para você trocar. Aí você aceita, vai lá e troca. Ele vai comprar a película mais barata, tá? Não pensa que ele vai procurar material de qualidade. O teu cliente vai comprar a película mais sem vergonha que ele encontrar na internet lá. Se tiver uma película lá por R$5, lá ele vai comprar. E vai ter.
né? Você sabe, se você trabalha com manutenção, você sabe que se ele procurar uma película por 7, 9 reais, ele vai encontrar. Mas você sabe que hoje, para você ter uma película de qualidade, para uma laser, é na média aí, pelo menos de 18 a 20 reais para você ter uma película de qualidade. No mínimo uns 15 reais. Menos que isso não presta. Mas o teu cliente vai achar essa película lá por 7 reais. Vai trazer para você trocar. O que vai acontecer eventualmente? Ó, o meu cachorro às vezes fica loucão aqui. E eventualmente essa película vai rasgar, tá? Vai dar problema. O meu vizinho tá no telhado, o cachorro fica louco. Eventualmente daí você vai colocar lá, você vai lubrificar, você vai fazer tua dedicação, você vai fazer teu trabalho com capricho, com todo o profissionalismo, e daí essa película rasga, tá? E tô falando isso, não é uma suposição, não é uma coisa assim imaginária, pode ser que aconteça, não. Já aconteceu com um aluno nosso. Comigo não aconteceu porque eu não aceito. Eu não pego o serviço, eu prefiro perder o serviço porque eu sei que eu vou ter dor de cabeça. Mas já teve meu aluno que me relatou que aceitou, não queria perder o cliente, não queria perder o serviço, e daí deu problema, por exemplo, uma película rasgou. Aí ele fala pro cliente, ó, película que você trouxe aqui rasgou. Aí o teu cliente entra em contato com o fornecedor dele, adivinha o que o fornecedor dele falou? Pergunta de $1 milhão. Alguém sabe? Se você é técnico, você já sabe, né? O fornecedor dele falou, é o teu técnico que não soube instalar, a culpa é dele. Não vou te dar garantia, porque a culpa é dele. O aluno me falou isso, ele me relatou isso. E quando ele me pediu ali no suporte no WhatsApp, nosso suporte VIP ali de alunos, eu tava mandando um áudio para ele falando, pode acontecer isso. 1 minuto depois ele me respondeu, eu tô perguntando o que você acha, porque uma vez já aconteceu comigo. E vai acontecer, pessoal. E vai acontecer. Porque peça barata, a pessoa não quer dar garantia, a margem é muito pequena. O cara compra da China lá, um pacote lá com 200 películas, então ele vai ganhar na quantidade. Ele não tem qualidade no material dele, tá? Então isso é um dos desafios que alunos têm me relatado, e a nossa postura aqui, na Comap aqui, né? A nossa postura aqui, eu recuso o serviço. E eu não faço, tá? Às vezes trabalha, por exemplo, quem me conhece há mais tempo sabe, trabalha aqui, eu e minha esposa. Trabalho nós dois aqui, né? Então a Dani traz aqui às vezes para mim e pergunta, o cliente disse que viu em outro lugar lá, quer fazer isso. Às vezes ela traz para mim, às vezes ela já nem traz. Às vezes ela mesma já é profissional, já sabe conversar com os clientes, já explica, a gente só troca peças que nós mesmos fornecemos. Você autoriza o serviço, eu vou te entregar o equipamento aqui com as nossas peças. A única coisa que o cliente pode comprar em outro lugar é cartucho de toner, né? Não que ele não pode, ele pode optar, né? Mas eu tenho o nosso toner, ele tem outro. Mas se o toner vazar dentro da máquina, eu vou cobrar de novo a limpeza, eu vou cobrar todo o serviço. Mas é mais fácil quando você lida com suprimentos, né? O cartucho de toner, unidade de margem, de brother, é mais fácil. Porque né? Plug and play. Ele tira da máquina, encaixa e acabou. Agora a peça já é mais complicado. Você sabe, trocar uma película não é uma coisa tão simples assim, te dá trabalho, né? Vamos dizer assim, não que é difícil, mas é trabalhoso, né? Não é o contrário ele é simples, mas é trabalhoso. Não é difícil de você trocar. Ele é fácil de trocar, mas demanda mão de obra, demanda tempo, e o nosso serviço tem que ser valorizado. E se você aceitar que o teu cliente compra a peça em outro lugar porque ele viu mais barato aí, né? Antigamente era só Mercado Livre, hoje tem as chinesas aí, Shopee, AliExpress, tem essas desgraceiras aí, é loteria, pessoal, é a loteria. Tem um aluno nosso do Ceará que comentou comigo, ele comentou, não sei até se tá aí, né, o Renato Bezerra aí, um aluno antigo, parceirão nosso aí, já tá no 2º, 3º ciclo aí com a gente na comunidade. Ele falou pra mim, eu arrisquei. Ele comprou na AliExpress 5 cabeças de impressão da Epson. Ele falou pra mim, 2 estavam boas, 3 estavam queimadas. Então, né, até que ponto valeu a pena? Dependendo do preço que ele pagou e dependendo do preço que ele vendeu essas 2 cabeças de impressão, ele pode ter empatado, talvez teve um pouquinho de lucro, mas, você comprou 5, 2 funcionaram. E, né, não tem necessidade, vão te dar garantia, vão devolver, entendeu? Então, a nossa postura aqui, da nossa assistência, e isso não é nem um desafio só para 2023, né? É que a tendência é aumentar, né, pessoal? A tendência é aumentar. Aí, até o ano passado a gente fez uma live, foi bem interessante, que eu falei das 5 formas de você tornar a tua assistência técnica lucrativa. Que, se tem aluno aqui, essa live já está disponível lá na plataforma do curso, já está disponível, tá? Já faz alguns meses que está disponível.
E uma dessas 5 formas de você tornar a tua assistência lucrativa é posicionamento. Então você tem que escolher como é que você vai posicionar a tua assistência técnica. Você pode se posicionar como o cara mais barato da cidade, que eu acho que é uma loucura, eu acho que é suicídio, eu acho que é um tiro no pé, tá? E eu nunca quero me posicionar aqui em Curitiba, que nós estamos aqui há quase 30 anos aqui em Curitiba. E você pensa, mas para você é fácil porque Curitiba é uma cidade grande. Sim, Curitiba é uma cidade grande, tem mais de 1 milhão de habitantes, só que também tem muita assistência técnica, tem muita concorrência, tá? Então não adianta você dizer, eu estou numa cidadezinha pequena aqui e aqui é tudo mais complicado. Não é mais complicado, é igual, é a mesma coisa, tá? Porque aqui tem mais habitantes e tem mais concorrentes. E as pessoas têm acesso mais fácil a mais equipamentos, a máquina mais nova. Então o desafio que eu tenho numa cidade grande é o mesmo que você tem numa cidade pequena, tá? E as oportunidades que eu tenho aqui é as mesmas que você tem numa cidade pequena também. Vou te dar exemplo, exemplos reais aqui, que me vem na cabeça agora aqui. A gente tem um aluno em Anapu, que é uma cidade do interior do Pará. É o Francisco, né? Não sei se o Francisco está aí agora com a gente. Anapu. Cidade acho que tem 25 mil, 30 mil habitantes, se eu não me engano, que ele me comentou. E ele, inclusive, vai vir fazer um treinamento presencial com a gente. Daqui uma semana, 10 dias, ele vai vir com a gente aqui. Ele está contratando técnico, ele está crescendo e está prosperando. Uma cidade pequena. Tem um outro parceiro nosso que é o Valtuídes. Ele está em Iporá, uma cidade no interior de Goiás. Também nessa faixa de 20 a 30 mil habitantes, tá? E comentou comigo que vai contratar técnico esse ano porque não está dando conta do serviço, tá? Então, se você está aí, se a tua cidade tá nessa faixa aí, de 25 a 30 mil habitantes para mais, tá? Devo lembrar casos de cidade com menos ainda, mas no mínimo 20 mil habitantes, que é o que eu me lembro agora de vários alunos nossos, tá? No mínimo aí 20 a 30 mil habitantes, disso para mais, você não tem desculpa, não tem reclamação, porque tem aluno nosso tendo resultado. Mas você vai ter esse desafio, porque hoje tudo o pessoal vai para a internet, tudo o pessoal quer comprar peça e quer trazer para você trocar. Daí vai da tua opção escolher fazer ou não fazer. Nós aqui não fazemos, tá? Outra situação que a gente passa aqui, que não sei se é comum aí na assistência técnica de vocês. Deixa eu só ver aqui, rolar a tela. Da assistência técnica de vocês. Que é a questão do pessoal ir para o YouTube, assistir um monte de vídeo de tutorial lá, se mete a fazer tudo sozinho. E daí, obviamente, que estraga a máquina, né? Tipo, 1 em cada 10 vai dar certo. Não é assim, né? Se fosse fácil entrar e assistir qualquer tutorial lá, não precisava manutenção, não precisava oficina mecânica, não precisava oficina de refrigeração, de geladeira, de máquina de lavar, de ar-condicionado, não precisava loja de celular. Se fosse fácil assim, qualquer um fazia. Não é assim que funciona, né? A gente estuda, a gente tem treinamento técnico, então nosso conhecimento técnico, nosso serviço serve para isso. Mas o pessoal, tem alguns que vão pro YouTube e se aventuram, e daí, que nem diz, sai mais caro o molho do que o peixe. Porque daí o cara coloca uma situação na máquina dele pior do que estava antes do defeito, né? Ele coloca uma situação pior do que estava antes, tá? E daí vem a minha recomendação para você, que é do teu posicionamento no balcão quando você for atender o teu cliente. Quando você receber uma máquina dessa, às vezes o cliente fala, tá? Às vezes o cliente vai dizer para você, fiz isso, tentei aquilo. Às vezes o cliente esconde. Mas, quem já é macaco velho igual nós aí, né? Você percebe quando o cliente mexe na máquina, você percebe quando ele tenta. Ele foi lá e tentou tirar ar das mangueiras, tentou pressurizar, deixou a situação pior do que estava. Eu já recebi aqui impressora laser que o cliente pegou um tubinho de WD-40 spray e tacou spray dentro da máquina porque estava com barulho. Só que daí o cara não olha, né, que tem toner dentro da máquina, que tem fusor, e daí ele botou spray em tudo. Então me deu mais trabalho ainda. Primeiro eu tive que limpar a máquina, passar álcool isopropílico, que em alguns lugares tive que passar querosene e limpar toda a máquina, para depois resolver o defeito inicial que ele tinha relatado, tá? Então, e isso você tem que ver no balcão. Se você deixar para falar isso depois, tem cliente que aceita e tem cliente que não aceita. Porque o ser humano é complicado. Tem uns bichos que são malandro, né? Então tem cara que vai dizer, não, mas não tava assim. Não foi assim que eu te entreguei. Então tem uns sujeitos que são meio malandro, tá? Então, eu já falei em vários vídeos, outras lives nossas aqui, né?
outras lives nossas aqui, eu falei sobre você sempre testar a máquina no balcão, tá? Deixa eu só ver aqui, que a Dani me passou aqui. Não sei se a Dani falou, mas não tá aparecendo nenhuma pergunta aqui pra mim. Se alguém tá colocando aí, só um pouquinho. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Pessoal, não sei, pra mim, não sei se bugou aqui o negócio aqui, mas não tá aparecendo as perguntas de vocês aqui, tá? Não tá aparecendo as perguntas de vocês aqui. Então, quem tiver pergunta, manda pra mim aqui na caixinha aqui, onde tem interrogação, ou faz o comentário aqui embaixo, que não tá aparecendo aqui, tá? A Dani me passou ali, do Thiago, da Nanotech, que falou que na cidade dele, deixa eu ver aqui que a Dani colocou aqui pra mim, aqui na minha cidade são 5.000 habitantes. Então vamos lá. Thiago, eu falei que para cada dificuldade que vocês me trouxessem, eu ia trazer uma oportunidade, né? Se for possível, escreve para mim aqui embaixo no comentário, tá? Porque para mim não tá aparecendo aqui, ou coloca na bolinha da interrogação aqui. Vamos lá, Thiago. Meus pais moraram numa cidade no Rio Grande do Sul que se chama Ivoti. Se você quiser pesquisar Ivoti, se eu não me engano, lá tem acho que 8 ou 9 mil habitantes. Se eu não me engano, um pouquinho mais que na tua cidade. Só que toda cidade pequena, ela faz parte de um conjunto de cidades polo ao redor. Então, ao redor ali da cidade que eles moravam, que é Ivoti, tem várias outras cidades. Forma um complexo lá que chega em quase 50 mil habitantes. Tá? Por exemplo, o meu sogro e minha sogra, eles moram em Santa Catarina, em Rio do Sul. Rio do Sul hoje é uma cidade que cresceu. Tem mais ou menos ali hoje entre 70 e 80 mil habitantes, uma cidade pequena. Mas ela em volta ali, que chama o Vale do Itajaí, tem mais umas 10, 15 cidades em volta. Chega perto ali brincando ali, deve chegar perto de uns 300 mil habitantes, tá? Então, com certeza na tua cidade tem mais cidades em volta que tem oportunidades para você. Esse é o primeiro fato que eu quero te trazer, tá? Segunda questão. Você não pode se fixar só num tipo de máquina, tá? Tem gente que fala, hoje... Tem gente que fala assim, as Epson e EcoTank estão dominando o mercado, então o negócio é atender só Epson e EcoTank. Eu trabalho há muitos anos com laser, então o negócio é ficar só com laser. Não faça isso. Isso é a maior furada. Por quê? Por exemplo, o caso da tua cidade. Tenho certeza que na tua cidade tem posto de gasolina. Se tem posto de gasolina, tem impressorinha fiscal. Bematec, Epson TM20, T80, a Bematec 4200. Eu tenho aqui, ó. Ali em cima ali, ó. Tem umas maquininhas ali, aquelas maquininhas eu vou revisar para venda. Na tua cidade deve ter loja de roupa. Loja ou têxtil, né? Ou pequenas lojas de roupa. Loja de roupa vai ter essas maquininhas aqui, ó. Argox, de etiqueta, que o pessoal usa. Zebra GC420, Zebra TLP 2844, são maquininhas que imprimem etiqueta. E as moças que trabalham na loja de roupa, elas imprimem etiqueta aqui com o preço das roupas. Lote, estações do ano, lotes novos que vem, né? Quando o pessoal troca estação, vem conjuntos novos de roupa e tal, o pessoal imprime isso aí. Na tua cidade deve ter, talvez, escritório de contabilidade, talvez o escritório de advocacia. Ele vai ter laser, e ele vai ter Epson, vai ter outros tipos de equipamentos. Então, mesmo que você esteja numa cidade pequena, você pode ter muita prosperidade na tua assistência técnica, desde que você não fique em um só tipo de equipamento. Você não pode ficar só num tipo de equipamento. Você tem que atender toda a linha, tá? Mais outra coisa, por exemplo, quer um exemplo? Semana passada eu recebi de um cartório na tua cidade, deve ter tabelionato, deve ter cartórios de registro de imóveis, cartório de registro de nascimentos, tabelionatos em geral, tabelionato de nota, tabelionato de protesto, cartórios em geral. Toda cidade tem, mesmo cidade pequena. Esse pessoal precisa copiadora, esse pessoal usa impressora. E hoje, com o processo de digitalização, existe o scanner. Mas não aqueles scanner antigo, que scanner parecia um chapinha assim. Já faz alguns anos que tem uns scanners de alta velocidade. Tem da Epson, tem da Kodak, tem da Canon e mais umas outras marcas aí que eu não me lembro agora. Semana passada eu recebi aqui
de um cartório próximo nosso aqui, um scanner da Kodak. Você viu? O nosso canal aqui sempre tem foco em impressoras, mas a gente pode abranger outros equipamentos, oportunidades, pessoal, oportunidades. Não dispense oportunidades. Então, eu recebi aqui um scanner da Kodak, modelo I1150, tá? Pesquisa aí. Scanner, anota aí, depois você pesquisa, né? Não sai agora. Anota aí, depois você pesquisa. O scanner da Kodak é I, a letrinha I minúscula, 1150. Esse scanner custa, que a pesquisa que eu fiz aqui, custa em torno de R$ 3.500, R$ 3.700. É um preço de um scanner desse, de alta velocidade, assim. Faz em torno de 40, 50 páginas por minuto, tá? E os cartórios usam muito isso, o escritório de advocacia usa muito isso para digitalizar os documentos, os processos deles em alta velocidade, eles precisam. Veio esse scanner para nós, ele estava com problema na leitura, eu fiz manutenção, fiz limpeza, fiz troca dos roletes e fiz manutenção na leitura que ele estava cortando um lado ali. O orçamento dessa máquina deu R$ 530 aproximadamente, com peça e mão de obra, tá? Só para você ter uma ideia, tá? E, detalhe, eu cobrei taxa de avaliação de R$ 90, eles pagaram a taxa de avaliação e depois eu fiz o serviço, tá? Só para você ter uma ideia. E nem falei palavra impressora, scanner. Então, pega aí. Você que é aluno nosso, não viu ainda a aula de scanner, não se preocupa, você tem um suporte. Quer pegar uma máquina dessa? Pega e me chama. Pode me chamar, que eu vou te ajudar. Não perca serviço. Ó, a Dani me lembrou agora ali, impressora de tatuagem. Tem uma impressora de tatuagem que se chama, anota aí também, depois você vai pesquisar, pra você ver que tudo isso eu não estou inventando. Tem uma impressora de tatuagem que se chama Life Basis. Escreve bem assim, em inglês, né? Life Basis. E os tatuadores, o pessoal que faz tatuagem, compra essas maquininhas. Tem uma mais simplesinha, assim, pequena, que custa em torno aí de uns R$ 1.000, R$ 1.500. E tem uma maior que custa em torno de R$ 2.000 até R$ 2.500. E o pessoal usa, tem tatuador que usa aquelas matriciais antigas, até isso. O pessoal está ressuscitando aquelas impressoras matricial antigas, LX300, LX300+, FX590. O pessoal está usando isso para, ó, tá vendo aqui, ó, em cima do meu ombro aqui, ó. Aqui eu tenho uma LX590 aqui, ó. Eu vou revisar essa máquina e vou botar para venda. E você acha que eu vou... Quando eu vender essa máquina aqui, eu vou postar no Instagram e você vai ver. Eu vou mostrar o funcionamento dela e vou botar o valor que eu vendi. Vou mostrar para você. E grande chance de eu vender isso aqui ou para escritório de contabilidade ou para o pessoal de tatuagem. Porque é mais barata do que as impressoras específicas de tatuagem. E eu recebi uma máquina dessa com a fonte queimada. Não era nada específico de tatuagem. Mas a gente tem um anúncio no Google, nas redes sociais, tudo, né? Até use o Google, tá? O Google é a ferramenta mais poderosa para você fazer anúncio da tua assistência técnica. Ele viu lá nosso anúncio como impressora, trouxe a impressora aqui, a fonte estava queimada, eu consertei a fonte, deu mais ou menos, deu quase R$ 400 o conserto da impressora, que teve que trocar vários componentes, mais a mão de obra, de limpeza, mais a taxa, com a taxa de avaliação, tudo, chegou próximo de R$ 400 o conserto dessa máquina, tá? Impressora de tatuagem, tá? Então isso que eu falo, independente se você está em cidade pequena ou grande, tem um mercado gigantesco que a gente não conhece. Às vezes a gente fica com uma viseira assim, ó, de só impressora laser, Epson EcoTank, DeskJet e acabou. Não é, pessoal. O mercado é enorme, tem vários outros tipos de impressora. Lembrei mais uma agora que eu recebi, uma impressora fotográfica, que eu falei da Kodak, eu lembrei. Tem uma impressora da Kodak, fotográfica, tá? Eu não lembro exatamente o modelo dela, que o pessoal usa hoje em dia para revelar as fotos. Faz uma foto digital no celular e tal, que revelar a foto. A máquina é gigante assim, ela custa quase R$ 8.000 uma máquina dessa. Veio para manutenção aqui também, fiz o serviço. Então você vai falar assim, mas no teu treinamento tem aula de tudo isso? Ó, hoje em dia ele tem aula de quase tudo isso. Hoje em dia quem é aluno nosso treinamento, ele é uma comunidade viva. Todo mês eu estou trazendo atualização. Eu pego a máquina aqui, eu gravo, mostro a desmontagem e coloco lá na Hotmart para os alunos assistir. Às vezes não dá tempo de eu postar tudo, eu colocar tudo, né? Mas o que eu faço? Eu ajudo no suporte, tá? Eu ajudo no suporte aqui. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Aqui, ok. Outra coisa que às vezes os alunos me perguntam, né? O pessoal fala, eu quero aprender a manutenção das máquinas mais modernas. Quero aprender o que tem de mais moderno. Pessoal, vocês não têm noção do que a gente recebe aqui, tá? Isso que, como diz, estamos numa cidade grande, mas é Brasil, pessoal. O pessoal não joga as coisas fora fácil assim. Eu recebo máquina aqui de 5 anos, de 10 anos.
Então, você aprenda os conceitos de manutenção para você fazer manutenção em todo tipo de máquina. Porque tem um leque de equipamentos para você trabalhar. Como eu acabei de dar o exemplo no começo da nossa live aqui, que eu falei de máquinas que eu estou revisando para vender, porque as máquinas novas estão muito caras. Para manutenção é a mesma coisa. Vai vir para você máquinas antigas para você fazer manutenção. Então, você precisa dominar os conceitos fundamentais de manutenção. Você precisa dominar as 7 etapas do processo xerográfico. Isso tem que estar, tem que estar no teu sangue, as 7 etapas do processo xerográfico. Formação de imagem laser, você tem que dominar isso. Você tem que dominar os conceitos. Uma aula nossa, até um convite, se você não está participando aí, essa semana a gente está nos últimos dias aí da semana profissão técnico de impressora, tá? E eu ministrei 4 aulas gratuitas, tá, pessoal? Isso para quem é aluno, para quem não é aluno é aberto ao público, para todo mundo, tá? 4 aulas gratuitas. E numa dessas aulas, eu mostrei a técnica dos 5 setores. Isso é uma técnica que a gente desenvolveu aqui, exclusividade nossa aqui, do domínio da manutenção, é a técnica dos 5 setores. É uma ferramenta extremamente poderosa para você resolver defeitos de atolamento nas máquinas. São a técnica dos 5 setores, porque a gente dividiu a impressora em 5 partes. Porque às vezes você olha uma impressora e você vê aquilo como um monstrão, né? Mas a impressora não é assim, a impressora é feita de vários subconjuntos, vários subsistemas. E eu dividi a máquina em 5 setores, e você analisa cada um desses 5 setores e resolve qualquer tipo de defeito que aparecer na máquina com essa técnica. E essa aula ainda está disponível, tá? O link está aqui, depois que a gente terminar aqui, é só clicar aqui, ó, na bio do nosso perfil, só clicar aqui em cima do nosso perfil. Na bio do perfil tem um link lá, tá lá, profissão técnico de impressora. É só você se cadastrar, assistir, é 100% online, é 100% gratuito, você pode assistir qualquer hora, depois que terminar aqui você assiste tranquilo em casa aí. E tem 4 aulas, mas se você quiser pular lá para a terceira aula, eu mostro a técnica dos 5 setores, tá? E um segredo que eu revelei na 4ª aula, as 4 aulas já estão disponíveis, tá? Se você quiser pular para a 4ª aula e assistir a 4ª aula, eu mostro um segredo que muito técnico não vai te contar. Muito dono de assistência técnica não quer que você saiba, que é o famoso, né, que ele fala que você vai faturar tanto com assistência técnica. Tem um monte de gente vendendo curso de impressora aí, que diz que vai faturar 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil. Todo mundo fala que você vai faturar, mas ninguém ensina. Ninguém diz como. Ninguém te dá um passo a passo. E nesse nosso evento, tá, eu ensino isso, tem uma aula lá, tá? Eu recomendo você, senta, pega uma aguinha, pega um café, papel e caneta, senta lá e assiste essa aula, tá, pessoal? A hora que terminar aqui, ó, clica aqui no link da nossa bio, se cadastra, é gratuito e assiste. Eu te dou um passo a passo de como você faturar 10 mil reais por mês com manutenção e locação de impressoras. Eu te dou um passo a passo lá, explico cada detalhe, o que você fazer com manutenção, como você fazer com locação, como você cobrar, quanto você cobrar, eu dou um passo a passo, tá? Então a minha sugestão agora, finalizando essa nossa conversa agora, é isso, tá? Clica aqui em cima, vai na bio do nosso perfil, tem um link lá, profissão técnica de impressora, clica lá, faz o teu cadastro, é gratuito, tudo é gratuito, e vai para essa última aula, tá? Se você quer assistir direto à 4ª aula, não tem problema, vai lá para a 4ª aula, tá lá, segredo revelado, como faturar 10 mil por mês com manutenção e locação de impressoras. É uma aula top, eu caprichei aquilo, eu fiz passo a passo, bem explicadinho, tá? E se você tiver dúvida, lá tem uma área de comentários, pode comentar lá e me perguntar que eu te respondo. E se quiser, pode me mandar um direct aqui, que eu esclareço tudo para vocês. Beleza, pessoal? Por enquanto é só hoje, por enquanto a gente fica por aqui. Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar um comentário aí. Um abraço a todos, ó, não se esquece, tá? Clica aqui na bio do nosso perfil, se cadastra e assiste as aulas lá. Abraço!